o nosso cocô saía produtos excretados dos intestinos. Falando sério? O cocô, ele é muito complexo. O pior é depois, que só vai no banheiro, eu vou ficar lembrando tudo isso que você tá falando. E aí, minha gente, olha quem tá aqui comigo de novo. Eu sei que parece bem constrangedor falar de cocô, mas foi um dos vídeos que vocês mais assistiram. E agora a nossa curiosidade. O cocô, ele deve boiar ou afundar? Eu sei que parece bastante constrangedor a gente ficar falando de temas como cocô, mas acredite, é muito importante que a nutrição, que o nutricionista sempre aborde, sempre procure saber como está o seu cocô, porque ele é um resultado de tudo aquilo que você come, sabe? Então assim, ele vai falar muito sobre a sua alimentação e sobre a sua saúde como um todo. Então é importante que você observe, olhe cor, consistência, odor, né, formato desse cocô, né? E hoje a gente vai falar de algo bem específico, que é sobre o fato dele. O cocô saudável, ele tem que boiar ou ele tem que afundar? No geral, um cocô saudável, ele deve afundar. Afinal, ele é composto por 80% dele é água, tá? Mas ele vai ter, de fato, muita bactéria, né? Ele vai ter fibras, ele vai ter restos de alimento, ele vai ter secreções dos nossos intestinos, né? E também bile e secreção pancreática. Mas Nutri, o meu cocô normalmente ele afunda, mas por que às vezes ele boia? Se for algo que seja esporádico, o que é que pode estar acontecendo? Pode ser por excesso de gases, porque o cocô ele vai ficar mais esponjoso e o fato dele ter ar vai fazer com que ele fique menos denso. Isso vai fazer com que ele boie, né? E pode ser também pelo excesso de gordura na alimentação, tá? Se isso for algo pontual, é só, na verdade, um reflexo do que você comeu no dia anterior. Então, se, por exemplo, você comeu ali aquele feijão, né, que não foi deixado de molho, né, e aí você ficou com muitos gases, isso pode ser algo pontual. Até porque essas fezes menos densas, ela tá dizendo algo para você. Então, por exemplo, se você tem essas fezes o tempo todo ali boiando pelo excesso de gás, por exemplo, e isso tá indicando uma possível, por exemplo, disbiose, que é um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Pode ser também um processo de verminose, pode ser casos de doença celíaca, pode ser por uma cirurgia recente que você veio a fazer, mas enfim, a gente precisa avaliar cada caso de maneira específica. Muitas vezes precisa de diagnóstico médico, então eu preciso que você sempre dê aquela olhadinha no seu cocô para poder saber se você de fato está com uma microbiota intestinal bacana, se esse intestino está saudável, tá certo? Mas e aí? Me diga, o seu cocô, ele tem boiado ou ele tem afundado?